Bom, uma das possibilidades aqui do Corel é que a gente pode fazer algumas peças de roupa com base na ferramenta retângulo. A gente vai usar basicamente o mesmo comando várias vezes. Quando eu crio aqui com a ferramenta retângulo, né, essa forma, se eu converto em curvas com o botão direito do mouse, eu consigo modificar, né, o formato desse retângulo. Então eu consigo aqui, depois de converter em curvas com a ferramenta forma, eu consigo mover os vértices, por exemplo. Né, se eu quiser fazer curva nessas linhas aqui do retângulo, eu vou selecionar um ponto, vai aparecer na barra de ferramentas aqui em cima para mim a ferramenta converter em curva, que é uma curvinha entre dois pontos. E aí vai aparecer essa setinha que eu consigo modificar aqui e fazer curvas nessa forma. Então a gente basicamente vai fazer esse mesmo processo, né, várias vezes até dar forma para esse retângulo aqui, modificando até chegar numa peça de roupa. Nesse vídeo eu vou mostrar a possibilidade de fazer uma camiseta a partir da ferramenta retângulo. Eu coloquei aqui como fundo uma base de figura feminina e vou fazer com base nessa figura. Bom, para começar, peguei a ferramenta retângulo e fiz na metade do corpo um retângulo. Vou fazer só metade porque a gente pode duplicar para o outro lado depois, né, como é uma camiseta simétrica. Agora eu vou converter esse retângulo em curvas com o botão direito do mouse. Eu preciso converter em curvas porque eu vou modificar as formas desse retângulo para adequar a camiseta que eu vou criar. Depois de converter em curvas, eu vou na ferramenta forma, logo abaixo da seleção, e começo a modificar o formato aqui desse meu retângulo. Então eu consigo mover os vértices desse retângulo e consigo criar novos pontos também. Bom, aqui para criar um novo ponto, né, é só clicar duas vezes sobre qualquer linha. Cliquei aqui, por exemplo. Aí eu consigo separar essa parte das demais. Ó, e consigo ir dando forma para essa minha camiseta. Todas as linhas estão retas, né? Então, se eu preciso fazer curva, eu vou selecionar um ponto e na barra de cima aqui de ferramentas, eu vou em converter em curva. Quando eu seleciono um ponto e converto em curva, aparecem essas setinhas aqui para mim e eu consigo fazer aqui uma curva para modelar a minha camiseta. Vou fazer o mesmo procedimento aqui na lateral para fazer a cava. Ó, cliquei duas vezes sobre o ponto, puxei para perto do braço, para o ponto que eu quero. Vou selecionar um ponto, vai na ferramenta, na barra de ferramentas lá em cima, converter em curvas, e eu consigo modificar o formato dessa cava, fazer uma curva aqui na cava. Bom, e é o mesmo procedimento, né, para fazer essa modelagem aqui. Se eu quero uma blusa mais ajustada, por exemplo, seleciono o ponto novamente, converto em curvas e vou ajustando essa blusa, essa camiseta mais perto do corpo. Bom, depois que eu finalizar um lado, eu vou duplicar para o outro. Para não ficar essa linha no meio, né, essa divisória no meio, eu posso selecionar com a ferramenta forma ainda, seleciono esse ponto do meio, com o botão direito do mouse vou em separar, clico novamente no ponto e deleto. A linha do meio vai desaparecer. Selecionei essa forma, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou passar para o outro lado. Para espelhar, quando a forma está selecionada, vai aparecer a opção aqui em cima, espelhar horizontalmente. Aí agora é só posicionar no meio para formar a camiseta.